Que bom que você está aqui com a gente. Aumenta o som se você estiver fazendo aí alguma outra atividade enquanto acompanha o Vida e Saúde, porque você vai ouvir e ver coisas importantes aqui que podem transformar a sua vida. E eu quero saber o seguinte, você já parou para pensar que dependendo do estado emocional, o nosso organismo pode gerar reações físicas? Essas reações podem ser dores e até mesmo doenças, dependendo do caso. Mas geralmente as pessoas não associam problemas psicológicos com essas dores físicas. Aí vivem procurando médicos, fazendo exames, procurando por um problema de saúde que, na verdade, tem origem na mente. E os estudos apontam que 90% das pessoas que passam por esse tipo de transtorno também apresentam diagnóstico de depressão ou ansiedade. Isso está soando familiar para você ou você conhece alguém que vive nesse estado? Bom, hoje a gente quer esclarecer esse assunto aqui com o Dr. Fábio Boldrini. Com certeza a gente não vai esgotar. Dr. Fábio é fisioterapeuta e ele tem, ao longo de anos, já ajudado a gente aqui do Vida e Saúde a compreender temas importantes da saúde como esse que a gente quer ver hoje aqui. Mas você pode participar com a gente a hora que quiser, mandando aqui a sua dúvida, o seu caso. Participe com a gente através do WhatsApp, o nosso número está aberto para você. Ele é o seguinte, 12 98266 0004. Se você quiser apontar a câmera do celular para o QR Code aparecendo aqui no cantinho, você também vai ser encaminhado para o nosso contato direto e aí é só disparar a sua dúvida. Dr. Fábio Boldrini, bem-vindo ao Vida e Saúde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Teru. Obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É uma honra para mim, novamente aqui no Vida e Saúde. Obrigada. A gente também se sente honrado com a sua presença aqui. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, tem feito um atendimento mais intenso agora, ajudando as pessoas a se recuperarem da Covid. E separou esse tempo para falar com a gente um pouquinho sobre o poder da mente, transformando problemas em sintomas físicos. Queria que você falasse um pouquinho dessa capacidade incrível. O que acontece fisiologicamente para que as dores emocionais, de repente, se transformem em problemas ou sintomas físicos? Bom, Teru, muitas pessoas ainda não sabem que há uma integração muito forte do nosso corpo com a mente. Como você mesma comentou no início, quando há um desequilíbrio entre essas duas pontes, essas duas partes, há prejuízos. Né? Aparecem algumas coisas. Então, só para você ter uma ideia, quando se fala em dor crônica, a dor crônica, por exemplo, ela gera uma neuroinflamação, ou seja, uma alteração em componentes centrais, ela leva a uma alteração da comunicação de mensagens, né, dos neurônios, de mensagens ali das conexões neurais, e tudo isso acaba levando muitas vezes a produzir um nível de dor muito mais exagerado do que deveria ser. Ou seja, nós temos uma grande perturbação nesses componentes centrais dos pacientes que têm dor crônica, e uma dor que era para ser teoricamente razoável, ela muitas vezes acontece em uma proporção muito maior, ou seja, há um grande desequilíbrio em centros superiores nesses pacientes que têm dor crônica, ou outros, como a gente vai comentar, que tem algum tipo de perturbação ou sintomas, né, ou alterações emocionais. Fábio, existe um termo utilizado para quando a pessoa apresenta esse tipo de problema com frequência? Tem sim, nós chamamos de somatização. O que é somatização? São aquelas pessoas que têm uma tendência, quando se tem uma emoção negativa, quando se passa por algum trauma, quando há alguma coisa que foge um pouco do controle e que causa uma certa saída da zona de conforto e perturbação, isso pode gerar, esse aspecto emocional, pode gerar um sintoma físico, como a gente chama de somático. Ou seja, isso não está relacionado com uma dor específica, com uma lesão específica. Então, o que significa isso? Que eu tenho o componente emocional sendo um gatilho e um gerador de um sintoma físico, de uma dor nas costas, uma dor de cabeça, um formigamento, uma alteração de imunidade, por aí vai. Ou seja, existem muitas pessoas que têm uma tendência a terem um aspecto emocional e esse aspecto emocional interferirem diretamente na produção de alguma dor física. Isso é a somatização.
Agora, quando você fala de somatização desse jeito, explicando assim direitinho, me faz lembrar de hipocondria, mas as duas coisas são diferentes, né? São diferentes. O hipocondríaco é aquele paciente, são aqueles indivíduos que muitas vezes se antecipam a algum desconforto que eles acham que pode acontecer. Eu já dei vários exemplos, inclusive em aulas, quando a gente vai comentar sobre isso. Por exemplo, aquelas pessoas que vão fazer uma prática de atividade física e acham que depois vão sentir algum tipo de dor. Os hipocondríacos, o que eles costumam fazer? Já tomam algum medicamento como se fosse prevenir o desconforto para evitar que sinta dor, mesmo não sabendo que aquilo vai gerar dor. E geralmente não gera. Ou relacionado com alguma lesão, que o médico muitas vezes só sugeriu, olha, pode ser que você tenha este tipo de lesão, mas vamos investigar. Neste momento, esses pacientes já começam a procurar estratégias, medicamentos, para se automedicar e tentar se antecipar ao aparecimento de uma lesão ou de qualquer desconforto. E isso não tem relação, não é um sinônimo de quem tem somatização. Quem tem somatização é diferente. Tem o componente emocional sendo o gatilho, o gerador de uma dor física. Ou seja, eu posso ter uma pessoa que tem hipocondria e também tem o transtorno de somatização. Eles podem caminhar juntos, mas eles não são considerados sinônimos. Tá. Às vezes, os problemas que a gente sente ou sofre precisam de um correto diagnóstico de um especialista, por isso a gente sempre frisa aqui no Vida e Saúde. A gente conversa com vários de vocês profissionais, mas não substitui a ida ao especialista para que ele entenda o meu caso. Agora é o seguinte, a gente está falando de dor, mas a influência da mente ou dos problemas psicológicos podem ser ampliados fisicamente. A gente vai falar agora de alguns principais, né? Olha, pode ter, por exemplo, influência no sistema imunológico, aquela pessoa que fica gripada com muita frequência. Pode muito estar relacionada, né, aos traumas emocionais. Perfeito, Teru. Na verdade, hoje, quando nós vamos para estudo científico, conversar com os grandes especialistas que estudam a influência da mente, nas dores ou nessas alterações somáticas, hoje temos muitas possibilidades, ou seja, muitas coisas que ainda não foram descritas podem acontecer com os pacientes e com essas pessoas que têm a somatização, ou seja, que tem uma alteração emocional e essa alteração emocional seja o causador de uma dor física, não só dor física, mas de alterações. Por exemplo, uma alteração do sistema imune, então são pessoas que estão mais fragilizadas, então que adquirem doenças com mais facilidade. Nós temos outras, por exemplo, como formigamento em extremidade. Isso acho também que vou virar essa daqui, olha, seria formigamento. Perfeito. E tantas outras que nós temos, Teru, que não daria tempo de falar aqui, porque são variadas, né? Então, cada paciente, cada pessoa tem um tipo de... não de lesão, mas um sintoma, tipo né? De alteração, de sintoma. Tá. Né? E isso não necessariamente acontece, todos os sintomas acontecem com as pessoas. Pode acontecer um sintoma, 2, 3, 4, então é muito variável. Então, se você tem em casa, se tem algum sinal como esse que nós vamos comentar, isso é um sinal para se atentar, opa, peraí, tem alguma coisa esquisita. Tá. Preciso buscar algum profissional para me ajudar. Tá, você falou um pouquinho sobre a influência no sistema imunológico, formigamento nos braços e pernas. Outro sintoma muito assim, que o sono é demais, né? Ele é sempre afetado quando a gente tem problemas psicológicos. E aí, às vezes, a gente teve, por exemplo, um luto, né? Sofreu ali aqueles 2, 3, 6 meses, que talvez seja assim uma média esperada de um sofrimento mais intenso. Mas a insônia permaneceu ao longo, sei lá, de 2 anos, 3 anos ali, se tornou até um negócio crônico, ou enxaqueca, né, por exemplo. Às vezes eu preciso de tratamento do sintoma, mas eu não posso descartar tratamento também para sanar a origem do problema, né? Perfeito, Teru. Muitas vezes, e eu vou falar que isso é um pouco cultural, até de como nós fomos criados. E como foram criados, as pessoas também nos criaram.
mas eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma insônia, por exemplo, já de muito tempo, nós buscamos ou queremos a solução mais prática e mais rápida. Ah, eu quero um remédio X porque eu preciso dormir. E não entendemos que eu preciso saber o porquê eu não estou dormindo, né? E como você comentou agora, eu posso ter um forte impacto emocional e esse forte impacto emocional ser o grande causador da minha insônia. Então, eu preciso ir na raiz, na base do problema, para conseguir identificar exatamente o que me causa essa alteração. Porque se eu identifico o gatilho emocional que gera essa alteração secundária, eu consigo ter um sono mais reparador, um sono mais tranquilo. Se não, vou passar a minha vida toda querendo me automedicar e buscando sempre as estratégias mais simples e rápidas e não as melhores. E justamente essas acabam tendo muito efeito colateral, acaba ficando dependente de medicamento. Verdade. E não tem uma resposta aí satisfatória. Vamos para a próxima aqui, um dos grandes sintomas psicossomáticos, dores no corpo, pescoço e nas costas. Essa estrutura sofre muito com os problemas emocionais. Muito, Teru. Muitos pacientes se queixam de dores físicas, principalmente nessas regiões, por um gatilho emocional. Eu dou até um exemplo dos pacientes que têm a fibromialgia, né, que é uma alteração miofacial, né, uma doença miofacial, mas que traz aquele tipo de dor mais difuso, mais generalizado em vários pontos de articulação e musculatura. E geralmente essas pessoas, quando sofrem em um dia específico um forte impacto emocional, de tristeza, enfim, que gera um impacto emocional realmente forte, elas têm piora do quadro de dor. Isso é muito comum. As emoções, olha só, gente, que importante. As emoções, elas são potencializadoras para o positivo ou para o negativo. Ou seja, emoções positivas impactam de forma positiva na minha dor. Então, eu tenho menos dor aquele dia. E situações negativas, emoções negativas, pessoas que ficam muito negativas, mais deprimidas, que não comunicam coisas durante o dia, pioram a dor. Tá. Vamos para um próximo sintoma aqui interessante, alterações digestórias. Eu penso logo na gastrite aqui. Tem gastrite, tem pacientes que apresentam refluxo, dor de estômago. Dor de barriga. Tem também. Intestino solto. É isso mesmo. Tudo gerado por impacto emocional. Por isso que foi o que eu disse, nós não temos ainda uma explicação real para cada uma dessas. Certo. O que nós sabemos é que o impacto emocional, ele traz alterações físicas. Tá. E isso tem que ser muito bem analisado. Vamos dar uma olhada nessa última aqui, lembrando que isso aqui não se esgota aqui nessas exemplos que a gente está dando, gente. Outros sintomas podem surgir decorrentes de problemas na mente. Dermatites e alergias, também muito comum. A pele é um órgão que recebe muito desse impacto, né? É o nosso maior órgão, né? Então, foi o que eu comentei. O corpo, ele dá sinais. Então, e pode ser de forma difusa, não necessariamente em um ponto específico. Muitas pessoas, talvez, que estejam assistindo, conheçam alguém que teve algum impacto emocional, está mais estressado e desenvolveu uma erisipela, por exemplo, aí na região anterior da canela, né? Começou a descamar, coceira, e isso é gerado também por impacto emocional. Doutor Fábio, agora é o seguinte, a gente percebe aqui que esses são problemas muito comuns do nosso dia a dia. Você ainda que atende os pacientes, talvez deva ouvir muito dessas queixas aqui. Por que algumas pessoas sentem, muitos de nós sentimos, e a gente demora para entender que a origem não está, de repente, aqui numa lesão propriamente dita da coluna, ou de repente não está num problema digestório, não está na pele em si, mas está na mente? Olha, Teru, eu recebo muitos pacientes, e alguns pacientes comentam até assim, poxa, quando eu verbalizei isso, me falaram que era talvez uma bobeira, era uma frescura, que isso não tem nenhuma relação com o que você está sentindo. E aí é mais fácil, entre aspas, buscar alguma causa mais rápida, tentar buscar uma causa mais rápida física de alguma lesão, mas não necessariamente acontece por isso, tá? Então o que tem que ficar claro é,
qualquer sinal gerado pelo nosso corpo precisa ser avaliado. Assim como a dor, ela é subjetiva e cada um tem a sua intensidade, a sua forma, a dor é um sinal, é sinal que algo está errado. Não é normal sentir dor. Pode ter dor, mas normal não é. Então, qualquer outra alteração que aconteça no seu corpo, então pode ser noites mal dormidas, ficando doente com frequência, isso precisa ser avaliado de uma forma mais profunda, não da forma mais simples. E isso acontece também com crianças, né, doutora? Essa somatização, ela pode também gerar sintomas em crianças que, de repente, estão fragilizadas. E pior, as crianças não conseguem verbalizar, talvez, os sentimentos como os adultos, né? Dar nomes às emoções. E aí isso pode surgir ou pode aflorar, né, em forma de sintomas físicos. Dores, insônias, choro fácil. Pode sim, Teru. Inclusive, tudo que do 0 até os 12 anos, né, esse processo de maturação e de experiências que a criança tem, então tudo que aconteceu nesse período gera esse indivíduo, gera as experiências, né, essas crenças que a gente fala. E durante esse período, se não foi feita uma boa comunicação, se essas crianças tiveram algum tipo de trauma, ou algum tipo de um forte impacto emocional, isso gera prejuízos, isso gera coisas negativas no processo e pode ser em forma de dor, pode ser em forma de comportamento. Então, crianças que ficam com medo de ir para a escola e começam a ter dor de barriga, gastrites e outras lesões que nada mais é do que um gatilho para fugir daquela situação, porque ela não quer vivenciar na escola porque ela teve sofreu algum tipo de bullying, algum tipo de comunicação que não fez bem para ela. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelos pais. Qualquer sinal de mudança de comportamento, de dores esquisitas que aparecem, a gente não pode pensar que aquilo só é derivado de uma lesão física. Muitas vezes, o corpo está pedindo socorro porque tem alguma alteração emocional gerando aquilo. Vamos abrir os olhos do coração aqui, né, gente? Doutor, chegou uma interação aqui que eu quero trazer. Vamos ver quem é que está falando com a gente. É a Adriana Almeida. Ela disse o seguinte: tenho depressão crônica e ao longo dos anos só tem piorado. Sinto muito, Adriana. Se passo por estresse, ela disse, reflete no meu corpo. Dores nas pernas ao ponto de não conseguir andar. Existe alguma técnica que eu posso usar? É o pedido de socorro aqui da Adriana Almeida. Doutor Fábio, também acho que a gente precisa esclarecer, né? Que profissionais a gente pode buscar auxílio, além do profissional envolvido ali com a dor específica? Olha, Teru, o médico, ele é uma porta de entrada importante, né? O médico, depois, muitas vezes, encaminhado para um psiquiatra, para um psicoterapeuta, o fisioterapeuta que trabalha especificamente com dor crônica. Então, esses profissionais e, obviamente, outros, né, que vão participar do processo. Tem aí nutricionista, tem o próprio educador físico, ou seja, essa equipe interdisciplinar, ela consegue dar o suporte necessário para que consiga, de fato, enxergar onde começou tudo isso. Para poder ter uma ajuda um pouco mais profunda e não sintomática apenas. Mas especificamente é a Adriana, né? Isso. Mensagem para nós. Adriana, olha só, como a gente comentou, tudo que você comunica e verbaliza durante o dia, se tiver um forte impacto negativo, isso vai realmente piorar, tudo bem? Então, a recomendação é sempre que nós tenhamos estratégias diárias que tenham situações o mais positiva possível. Claro que todo mundo vai passar por problema, vai ter alguma intercorrência durante o dia que vai nos trazer tristeza, um incômodo, mas quanto mais positiva você for e mais positiva você comunicar, verbalizar e sentir isso, menos desconforto você vai ter, porque nessas comunicações neurais é assim que funciona. Quando eu tenho impacto negativo, eu tenho muito mais dor. Quando eu tenho impacto positivo, eu tenho menos dor. Então, o seu dia será diferente quando você tiver realmente colocado tudo de forma positiva dentro do seu dia, da hora que acorda, à hora que vai dormir. Isso é uma pequena orientação, mas já é algo que muda o dia a dia das pessoas, que é o como eu me comunico e me comporto durante os dias. Tá certo, doutor Fábio. Muito obrigada pela participação aqui. Eu encerrei agora aqui com você falando isso tão legal, né? Pensando que a gente
precisa ser mais positivo. Às vezes a gente não encontra nada ao nosso redor que seja positivo, mas a salvação em Jesus é uma coisa maravilhosa para a gente agradecer todos os dias. E às vezes, doutor Fábio, um filme de comédia vai ajudar nesse processo. Às vezes sair do ambiente ali e dar risada com uma criança. São pequenas gotas que vão transformando o nosso dia, né? Perfeito, Teru, é isso mesmo. Jesus Cristo no coração e atitude. Com gratidão no coração e dormir com gratidão no coração. Obrigada, doutor Fábio. Até a próxima. Obrigado, Teru. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta, já arrasta as cadeiras aí, porque tem Tânia Santos acertando o nosso passo aqui. E além disso, tem hoje esse creme de agrião, receita maravilhosa para você aprender comigo daqui a pouquinho.